O seu filho tem algum amiguinho imaginário? O que você acha disso? Será que seu filho realmente está inventando, está imaginando? É um amigo de fato imaginário ou um amigo espiritual? Vamos conversar sobre isso hoje aqui no nosso canal do YouTube. Amigos espirituais ou imaginários? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou Jéssica Costa, sou orientadora, formada em disciplina positiva e sou coach de paz. E sou mãe da Bruna Maria, de 3 aninhos. Quero conversar sobre esse tema que muito me aparece perguntas, falando sobre mediunidade, porque o meu filho está vendo coisas do além, será que isso é verdade, será que isso não é? Bom, vamos lá, eu vou ter que dividir esse assunto em mais de um vídeo. Aqui com vocês eu quero conversar exatamente sobre essas brincadeiras, se elas são espirituais ou se elas são imaginárias. Será que elas estão criando um amiguinho, fantasiando, algo lúdico, algo que realmente é uma imaginação? Ou será que são amigos espirituais, amigos de outro plano que essas crianças estão conseguindo visualizar e com isso brincar? Para falar de mediunidade, se meu filho é ou não é médium, eu vou estar falando isso em outro vídeo. Esses assuntos a gente trabalha, nós trabalhamos no Instituto Somos Pais, que é uma empresa de consultoria familiar. Através da autoconsciência e elevação espiritual, nós trabalhamos uma tríade. Como vocês podem ver na nossa capa aqui do YouTube, nós falamos com família, para famílias, de disciplina positiva, que é uma forma de educar, e de espiritualidade. Então, tem um vídeo gravado no domingo passado, se eu não me engano, que eu te convido a assistir sobre espiritualidade. O que é espiritualidade? Não tem nada a ver com religião, e sim com a energia. E esse tema também tem muito a ver com isso. A energia que nós atraímos e essas brincadeiras, e o que é que isso significa para a criança dentro dos 7 primeiros anos, né, que é essa primeira infância. Bom, eu vou trazer alguns conceitos um pouco lúdicos para que vocês consigam entender, sem entrar muito na parte científica da coisa. Vamos resumir que nós somos o nosso corpo, a nossa matéria, e nós somos uma alma, certo? Quando a gente está nesse corpo, nós estamos encarnados, nós chamamos realmente do espírito. Então nós somos esse corpo, que é a matéria, e o espírito. Quando nós estamos desencarnados, quando nós já não estamos nessa matéria, nesse corpo, nós chamamos de alma. O que a gente precisa entender aqui, para falar desse amiguinhos imaginários ou não, é que essa alma, esse espírito, para que ele consiga ser acoplado neste corpo físico, é como essa roupa que veste o nosso corpo, nós precisamos ser... existe um envoltório que se chama perispírito. Então, a gente tem o nosso corpo físico e nós temos uma alma que ela vai, digamos, entrar nesse corpo físico, na nossa matéria. Então, esse envoltório é como se o perispírito ele precisa ser, ele é moldado, né? Então, nós temos um revestimento da nossa alma, nós temos uma moldura, nós pegamos, né? A alma, ela é revestida por esse envoltório que é chamado de perispírito, certo? E até 7 anos, nós ainda estamos com esse campo aberto, com esse perispírito aberto. O nosso processo de reencarnação, ele ainda está em andamento, ainda está num processo de conclusão, vamos dizer assim. Até 7 anos de idade, ainda estamos nessa fase reencarnatória, num processo ainda de fechamento, de finalização de um processo reencarnatório. Não vamos entrar aqui em assuntos, isso pode ser temas para outros vídeos, né, de crianças que terminam desencarnando antes dos 7 anos, o que é que isso significa, mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Os desencarnes que acontecem durante a gestação, os abortos espontâneos ou não, bebês que só sobrevivem poucos meses ou até poucos anos. O que isso significa do ponto de vista do plano espiritual? Isso pode ser o tema de outro vídeo. Mas aqui eu estou querendo falar de uma forma lúdica, de uma forma ilustrativa, para que vocês entendam que esse corpo físico ele é revestido pela nossa alma, pelo nosso espírito, que ele existe esse envoltório que é esse perispírito. Bom, o que é que isso significa então? Que até os 7 primeiros anos de vida, eu estou tentando falar de uma forma não muito técnica, não muito científica, né, gente? Porque isso sim, de fato, é a doutrina espírita, isso é o espiritismo que estuda
né, os espíritos. E já me perguntaram inúmeras vezes, eu já afirmei em outros vídeos, eu sou espiritualista, mas também acredito muito na doutrina espírita, tá? Então, eu sou espiritualista e sou espírita. Então, vamos lá. A criança, até os seus 7 primeiros anos, até os 7 anos de vida, né, os primeiros 7 anos, ela está com esse campo aberto, ela está com esse perispírito aberto, ele ainda está sendo condensado, ele ainda está sendo finalizado, moldado. Então, o processo de finalização, né? Encerra-se uma etapa do plano espiritual, existe um acompanhamento da espiritualidade com toda a gestação, com todo o parto, com todo esse início dessa infância, esse início, existe um preparo antes até da família engravidar. Vejam só que coisa linda, né? A espiritualidade acompanha essa família antes dela receber esse espírito, né? E esse processo reencarnatório, ele tem essa etapa de finalizar no plano espiritual para conseguir, de fato, estar aqui no mundo terreno, né? No mundo material. Então, por isso que a gente sempre fala que até 7 anos de idade é um tanto quanto comum as crianças ficarem nesse mundo paralelo, nesse mundo espiritual, nesse mundo de ver além do que a gente vê, de sentir muitas emoções, de sentir a natureza muito forte, porque a conexão dela com o nosso Deus Pai é muito forte, é muito intensa. Ainda mais falando da nossa geração, falando das crianças alfa, falando das crianças cristais que estão chegando. Então, elas estão aqui totalmente conectadas com Deus, totalmente conectadas com essa energia sublime, com esse amor, essa mensagem de paz e de amor que elas vieram passar. Por isso, elas têm essa conexão direta, então a natureza é muito forte para elas, as emoções é muito forte, elas sentem as coisas muito forte, enfim. Então, um amiguinho que pode ser, de fato, uma imaginação, que ele pode ser imaginário, também pode ser espiritual. Ele, de fato, pode estar fazendo uma interação com o plano espiritual e está brincando com espíritos que ainda estão no plano espiritual, que podem estar num processo de reencarnação e, por isso, eles já estão tendo contato um pouco aqui na Terra, enfim, né? Também pode ser mediunidade da criança? Pode, mas isso vai ser tema de outro vídeo, tá? O que a gente sempre fala é o seguinte: como que eu vou saber se de fato é uma missão, é uma mediunidade que meu filho veio desenvolver? Após 7 anos, né? Até os 7 anos a gente tem que encarar isso com muita naturalidade. Ai, mas como é que eu vou saber se é espiritual ou não, se é imaginário ou não? Olha, isso não importa. O que importa é você não reprimir essa imaginação e essa brincadeira dessa criança. O que você não pode é falar, ah, deixa de besteira, tá maluco, menino? Isso é loucura da sua cabeça. Porque se for algo de verdade, no sentido, se for algo espiritual, ela está vendo, ela está falando, ela está brincando. E para algumas crianças, ela pode inclusive tocar nesse amiguinho espiritual. E você fala uma coisa dessa, você tá louco, menino, para de inventar. Então, ele vai ter um verdadeiro conflito existencial de, nossa, mas o que eu tô vendo, minha mãe e meu pai falam que não existe, que não é verdade. Então, vamos ter cuidado para não reprimir, para não oprimir, para não bloquear essas ligações que são naturais até os 7 anos. Passou de 7 anos, praticamente tudo isso acaba. Se persistir, se continuar, aconselho sim que se procure uma casa espiritualista, uma casa espírita que seja, para que vocês consigam entender o que é que se passa com a criança. Então, vamos compreender que é da fase dessa primeira infância, os primeiros 7 anos podem trazer bastante contato espiritual. E o que é que vocês devem fazer? É como eu falei, para quem assistiu às nossas redes sociais, eu contei 2 historinhas da minha filha, né? Do amiguinho Felipe e depois do amiguinho Samuel. O que é que nós temos que fazer? É exatamente entrar nessa brincadeira da criança, né? Nossa, como é que é o seu amiguinho? Como que ele é vestido? Como que ele está vestido? Né? Ele é alto ou ele é baixo? Ele é gente grande ou gente pequena? Aonde ele está sentado? O que é que ele está falando para você? Não importa, ai, mas se for imaginação da criança, eu vou estar dando asas à imaginação da criança. Que ótimo! É tudo que a criança precisa nessa idade, é tudo que a criança precisa de imaginação. E é muito importante, porque imaginação ou espiritual, o importante é você entrar no mundo dela e dar asas a essa imaginação ou a essa espiritualidade. Se for algo imaginário, se for algo lúdico, você não fez absolutamente nada de errado a não ser ter brincado junto com ela. Se for algo espiritual, você também está fazendo o que é certo, porque você está tentando entender que contato está se passando com essa criança, com seu filho, com a sua filha. Né? Se existe algo a ser
alguma mensagem a ser passada ou não, é isso que você precisa saber. Então, quando aconteceu aqui por muito tempo, esse amiguinho Felipe, ele ficou aqui por algum tempo, né, o Samuel também, se é espiritual ou não, isso não importa. Mas era sempre como que ele está vestido. Ah, ele é do seu tamanho, ele é dessa altura, ele é gente grande, ele é da altura da mamãe ou ele é do seu tamanho? Como que ele é? E aí a criança ela vai descrevendo, e se for algo que precisa ser revelado no sentido de há uma mensagem espiritual a ser dada, vai acontecer exatamente dessa forma. Bom, então essa é a mensagem, esse é o recado. Entrem na imaginação da criança, entrem junto com ela. Se é espiritual ou se é imaginário, entre junto com a criança nesse mundo lúdico que significa a primeira infância, tá bom? Próximo vídeo vamos falar um pouquinho mais, a gente vai entrando aos pouquinhos nesse assunto mais da espiritualidade. Fiquem com Deus, deixem aqui seus comentários, deixem aqui ideias, críticas e sugestões de temas, curta nossas redes sociais, vamos falar ao vivo, quinta-feira, 9 horas, no Facebook e no Instagram, Instituto Somos Pais. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!